Agora, nossa série especial, esta semana, são comemorados os 150 anos do nascimento do maior inventor brasileiro. Você vai acompanhar aqui no Jornal da Band a história do mineiro Santos Dumont. A revolução das máquinas no final do século XIX mudou a velocidade do mundo e diminuiu a fronteira entre ficção e realidade. Tudo parecia possível. Pela janela da imaginação, personagens dos livros de Júlio Verne fizeram o jovem Alberto Santos Dumont sonhar. Santos Dumont lia Júlio Verne. E aquilo era fascinante no final do século XIX. Alberto Santos Dumont nasceu 150 anos atrás, aqui no sítio Cabangu, no interior de Minas Gerais. O pai dele, Henrique Dumont, era engenheiro e estava na região construindo um trecho da estrada de ferro que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro. O sítio era quase um canteiro de obras da ferrovia. Longe de tudo, cercado pela Serra da Mantiqueira. O pai nasceu no Brasil, filho de uma família de franceses que se dedicava à joalheria. A mãe, brasileira, era descendente de portugueses. Eles se revoltavam porque achavam que ele era francês, pelo sobrenome. E ele inventou uma coisa genial. Ele começou a assinar Santos Dumont. Aí todo mundo perguntava, mas pô, que nome estranho, né? O que significa esses dois tracinhos? Significa que eu sou brasileiro e que minha mãe é de origem portuguesa e meu pai é de origem francesa, mas eu sou brasileiro. A cidade onde Santos Dumont nasceu mudou de nome depois da morte do filho ilustre, de Palmira para Santos Dumont. Hoje ele faz parte da paisagem, sentado no banco da praça, com um busto em frente à réplica da Torre Eiffel, no centro da cidade, e em todos os produtos à venda na loja de Sheila. Santos Dumont é pop. Ele já era, eu acho que se fosse considerar Santos Dumont naquela época, ele seria um influencer. Ele arrastava multidões por onde ele passava. Tem até camiseta com um recado claro para os irmãos Wright, que os americanos consideram os inventores do avião. Catapulta não é avião. E aqui está o recado dado em francês, português e inglês. Mas é no sítio que virou museu que estão guardadas as relíquias históricas de Santos Dumont. São quadros e várias cartas escritas por ele na volta ao Brasil, além das maquetes que ajudam a entender as descobertas que levaram ao 14 bis. E percebeu principalmente que isso aqui era a solução para ele. Começou a estudar os primeiros motores a combustão, caminhar nisso tudo, né? E chegou nessa concepção de que ele precisava ser propulsionado para que ele pudesse se sustentar no ar, aerodinamicamente falando. Mas foi numa outra fazenda comprada pelo pai na região de Ribeirão Preto que a imaginação do leitor de Júlio Verne se misturou com a fixação pela mecânica. O pai de Santos Dumont foi um dos maiores cafeicultores do Brasil. Na propriedade dele, tinha máquinas para beneficiar o café e até um ramal de uma estrada de ferro que ajudava na exportação do produto. O jovem Santos Dumont, que se encantava com as máquinas da fazenda, um dia encantaria o mundo com as máquinas criadas por ele. Quando o pai de Santos Dumont ficou doente, vítima de um derrame cerebral, decidiu vender a gigantesca fazenda. Recebeu uma fortuna, o equivalente a 1 milhão de libras esterlinas. A riqueza construída pelo pai com o café sustentou a vida de inventor de Santos Dumont na França, para onde a família se mudou. Quando ele está com 19 anos, o pai dele faz uma carta para emancipá-lo, para ele poder ter a vida dele. E na carta diz, vá para Paris, a cidade mais perigosa para um homem. Lá você deve estudar eletricidade, mecânica e essas coisas. E foi na cidade mais fascinante da época que os franceses se encantaram por Santos Dumont. Ele lançou moda no jeito de se vestir e inundou os ares com as suas invenções voadoras. Deu dirigibilidade aos balões e fez o aparelho mais pesado que o ar voar. É uma coisa você ter um balão muito bonito, muito interessante, né? E você não sabe onde vai parar. Então a dirigibilidade é essencial para a ideia do voo, do balão e mais tarde do avião.
você tem que ter controle sobre o aparelho. Ele foi o único personagem na história que participou da evolução dos mais leves do que o ar até os mais pesados do que o ar. Isso num período de um pouco mais de 10 anos, que é um mérito que ninguém tira de Santos Dumont. E na nossa série especial sobre Santos Dumont, a gente vai ver as descobertas e soluções do maior inventor brasileiro que até hoje são usadas na aviação. Toda vez que uma dificuldade aparecia, Santos Dumont inventava um jeito de resolver o problema. Nos atuais aeroportos, a gente encontra sinais da genialidade de Santos Dumont bem na nossa frente. Esse aqui é o hangar, uma das invenções do Santos Dumont, não é mesmo, comandante Décio? Ali ele guardava seus balões inflados, tirava e saía voando. Alguns conceitos inventados por Santos Dumont há mais de 100 anos, quando provou que o homem podia voar num objeto mais pesado do que o ar, permanecem válidos nos aviões que voam até hoje. Decolar contra o vento e pousar contra o vento. Esse era um princípio que ele usava, porque ele sabia que ele precisava de vento relativo para criar sustentação na asa e voar. O outro é tração. Então, você tem um motor que traciona o seu avião contra o vento e mantém ele permanentemente em movimento e com as asas sustentadas. Trem de pouso. O Flyer dos irmãos Wright não tinha trem de pouso, porque você precisa do trem de pouso para decolar pelos seus próprios meios. Era preciso ter muita coragem para entrar nos próprios inventos. A coragem daquele homem de decolar em 1903, sentado num cilindro de bicicleta, com um motor a combustão debaixo de um invólucro de gás hélio. Você imagina que a inteligência era tão grande que ele fez um escapamento dobrado para baixo para as fagulhas eventualmente não pegar no gás hélio e explodir aquele balão. O sonho de voar é marcado por muitos acidentes, alguns com vítimas fatais. Não foram poucas as invenções que fracassaram. Santos Dumont nunca registrou patente de seus inventos e os prêmios que recebeu foram doados. Na Europa e no Brasil, ele sempre foi saudado como herói e pai da aviação. Este raro filme de junho de 1930 mostra a voz de Santos Dumont ao receber o título de oficial da Legião de Honra do governo francês. Mas nos Estados Unidos, os americanos atribuem aos irmãos Wright a invenção do avião em 1903, num voo com poucas testemunhas e registros e que desperta desconfiança dos amantes da aviação. Ele não conseguia sair do chão com o motor que eles tinham, com o design do avião, né? Precisava ser um mais pesado que o ar, motorizado, mas tinha que decolar sozinho. Eles tentaram, quando eles não conseguiram, aí pegaram uma catapulta e a catapulta lançou. Aí sim eles pegaram velocidade e conseguiram sair do chão. O próprio Santos Dumont, num livro que escreveu, comentou a polêmica sobre quem foi o inventor do avião. O que diriam Edison, Graham Bell ou Marconi se, depois que apresentaram em público a lâmpada elétrica, o telefone e o telégrafo sem fios, um outro inventor se apresentasse com uma melhor lâmpada elétrica, telefone ou aparelho de telegrafia sem fios, dizendo que os tinha construído antes deles? Sou Jorge Henrique Dumont d'Ursos, sobrinho neto do gênio Alberto Santos Dumont, patrono da aviação aérea brasileira. Tive a honra de conviver com ele por algum tempo. Aos 96 anos, Jorge vive no Rio e compartilhou um desejo no aniversário de 150 anos daquele que para ele era o tio Alberto. Sejamos seguidores dos exemplos
que ele nos deixou: coragem e persistência. Viva Santos Dumont! E no portal de notícias da Band você acompanha essa série sobre Santos Dumont. Você aponta o celular para o QR Code que aparece na tela, ou então você vai lá e tecla band.com.br/jornalismo. Na série especial sobre o maior inventor brasileiro, a gente vai conhecer o grande sucesso de Santos Dumont. E se alguém aí pensou no 14 bis, tá errado. O Demoselle, criado por Santos Dumont depois do 14 bis, foi o maior sucesso do inventor brasileiro. Mais de 50 unidades foram construídas do primeiro avião feito em série. Foi a aeronave que bateu todos os recordes na época, de velocidade, altura, distância. Isso era muito importante. Ela foi batizada de Demoselle pelo povo francês, porque quando ele voava acima de Paris, ele parecia uma libélula. Santos Dumont sofreu seu pior acidente pilotando um Demoselle. Foi o último avião inventado pelo brasileiro. As notícias das grandes conquistas de Santos Dumont na França fizeram dele um herói nacional no Brasil, cantado em prosa e verso. A Europa curvou-se ante o Brasil. Quando começou a vir com mais frequência ao Brasil, na década de 1930, era sempre homenageado. Nos lugares onde ficava, deixou registros da sua inventividade. Em Petrópolis, a casa foi batizada de A Encantada. Ali, a marca registrada é a escada com degrau para cada pé e onde se começa sempre com o pé direito. No sítio de Cabangu, onde Santos Dumont nasceu, doado pelo governo brasileiro ao inventor, ele construiu um inovador chuveiro de água quente. Ele aquecia a água e fazia a serpentina, a água fria vinha do exterior, a água quente vinha aqui, com essas duas manivelas aqui ele controlava a temperatura da água. Numa das viagens que fez pelo Brasil, ficou fascinado pelas cataratas do Iguaçu. A estátua hoje lembra o papel de Santos Dumont na transformação da área em parque público. Ele vai passear nas cataratas do Iguaçu e descobre um parque maravilhoso. E descobre também que aquilo seria particular. E ele lá faz um projeto e procura o governo da época e autoridades e torna aquilo também um patrimônio nacional. Mas a tristeza com a guerra na Europa e a utilização do avião como arma contribuíram para o desencanto de Santos Dumont. Na mesma época, surgiram sinais dos primeiros problemas de saúde de Santos Dumont. Ele dizia que sofria dos nervos. A suspeita é que ele tivesse recebido o diagnóstico de uma doença incurável. Esclerose múltipla. Tentou fazer vários tratamentos. A certeza é que ele sofria de depressão. Já fragilizado, na volta ao Brasil, uma homenagem se transforma em tragédia e deprime ainda mais Santos Dumont. Em 28, Santos Dumont veio para cá e o avião que foi recebê-lo faz uma demonstração equivocada, cai e mata todo mundo. É um avião pequeno, mas quem estava lá eram os sábios brasileiros. Eram as pessoas de alto nível de produção. E aí deprime ele mais ainda. Em meio à Revolução Constitucionalista de 1932, que abre uma guerra civil no Brasil, ele se hospeda num hotel no Guarujá, onde ouve os aviões indo para as batalhas. Isso ele fala, nós não inventamos o avião para isso. Nós inventamos o avião para ter contato com os outros, para ser uma locomoção, não um aparato de guerra. Em 23 de julho de 1932, Santos Dumont se suicidou, se enforcando com uma gravata num hotel que ficava aqui na praia de Pitangueiras, no Guarujá. Ele tinha 59 anos. Num primeiro momento, as autoridades tentaram esconder a causa da morte de Santos Dumont, dizendo que ele tinha tido problemas cardíacos. Mas o testemunho das primeiras pessoas que encontraram o corpo confirmaram o suicídio.
Só quando a Revolução de 32 acabou, Santos Dumont pôde ser enterrado no Rio, 6 meses depois de morto, e sem o coração, que hoje está no Museu Aeroespacial do Rio. E no portal de notícias da Band, você acompanha a nossa série sobre Santos Dumont. Aponta o celular para o QR Code que aparece na tela aí, ou então você acessa band.com.br/jornalismo. Vamos falar agora de um mineiro ilustre. Santos Dumont encantou Paris no início do século XX. Foram anos de muitas festas e também de suas maiores invenções, incluindo a mais famosa, o 14 bis. É o que mostra da capital francesa a repórter Sônia Blota no capítulo de hoje da nossa série especial. Pense num tempo marcado por uma onda de transformações culturais, artísticas e tecnológicas, dominado por um clima de otimismo e criatividade. Assim era a Belle Époque. Num período entre o final do século XIX e a Primeira Guerra Mundial, a capital francesa estava na crista da onda. A Expo 1900 deu ainda mais força para Paris como a capital do mundo. A humanidade ganhava de presente simplesmente, olha só, a Torre Eiffel. Essa era a época dos sonhos realizados. Essa era a época de Santos Dumont. Ele passava o dia no modo cientista dele, planejando e se estropiando na parede e recomeçando e, criando uma vida de engenheiro, inventor. E de noite era só a rechique. Com 19 anos de idade, Santos Dumont chegou na capital francesa para estudar. A casa do jovem aviador ficava em um endereço nobre, Avenida Champs-Élysées, número 114. Dirigir um balão era sem solução, porque o balão ficava à mercê do vento, né? E Santos Dumont pensava assim, eu não quero estar à deriva, eu quero navegar. O Balão Brasil foi o primeiro. Depois, as invenções de Santos Dumont passaram a ter números em vez de nomes e ganharam dirigibilidade, fundamental para tentar ganhar um cobiçado prêmio criado para quem conseguisse voar em torno da Torre Eiffel, o prêmio Deutsch. Foram muitas tentativas e muitas quedas. O balão dele foi perdendo altitude e bateu num hotel. No hotel ele ficou pendurado, mas assim, ileso. Ele não desistiu. Finalmente, em outubro de 1901, Santos Dumont conseguiu o feito que lhe daria não só o prêmio Deutsch, como muito mais fama. O balão número 6 fez o percurso do Parque Saint-Cloud até a Torre Eiffel, ida e volta sem tocar o solo por 30 minutos. Ele virou celebridade e o assunto nos jornais parisienses. Em casa, promovia jantares badalados. Depois que os jantares aconteciam na casa dele, Santos Dumont atravessava a Avenida Champs-Élysées, sentava em uma dessas mesas deste café bem tradicional aqui de Paris e continuava a troca de ideias com os amigos. Amigos influentes, como o joalheiro Louis Cartier, que fez a pedido de Santos Dumont um relógio de pulso para que ele pudesse ver as horas enquanto pilotava. Todo mundo queria imitar Santos Dumont. Também surpreendeu Paris ao convidar uma mulher para pilotar sozinha um de seus dirigíveis, a cubana Aida de Acosta, conhecida como Petit Santos, a Pequena Santos. Nos anos seguintes, ele criou novas versões dos dirigíveis aguardadas com expectativa por uma Paris fascinada por Santos Dumont. Mas nada despertou tanta surpresa quanto a apresentação do balão número 14, acoplado a um desconhecido aeroplano, um aparelho mais pesado que o ar. Depois de algumas experiências, Santos Dumont separou o balão do aeroplano, que ganhou um motor mais potente e foi batizado como 14 bis. Parque de Bagatelle, dia 23 de outubro de 1906. O 14 bis decolava para uma plateia maravilhada. 1000 pessoas como testemunha, 7 segundos no ar e 60 metros de percurso. Santos Dumont entrava definitivamente para a história.
Ele aprimorou o 14 bis e 3 semanas depois voou 220 metros e ganha o prêmio do Aeroclube de Paris. Santos Dumont sempre despertou a admiração e serviu de inspiração para o trabalho deste fotógrafo brasileiro que vive em Paris. Poderia viver tranquilamente, vivendo a Belle Époque, frequentando os melhores restaurantes, vivendo uma vida muito tranquila, mas ele preferiu, não é, dedicar sua própria vida para realizar o sonho, não só dele, mas o sonho que mudaria a humanidade, de fazer o homem voar. O Sonho de Ícaro é um dos locais preferidos do fotógrafo. O monumento em homenagem ao pai da aviação mostra o ser mitológico que tinha o desejo de alcançar o sol com suas asas de cera. Amanhã, o Sérgio Gabriel mostra como foi a volta de Santos Dumont ao Brasil e a luta do pai da aviação contra a depressão. No portal de notícias da Band, você pode acompanhar a nossa série sobre Santos Dumont. Aponte o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela ou acesse band.com.br/jornalismo. O sonho realizado de Santos Dumont continua no ar. E na nossa série especial, hoje a gente vai pegar carona e voar no 14 bis. Um Santos Dumont apaixonado e apaixonante. Assim, o mais importante inventor brasileiro é retratado na minissérie Santos Dumont, dos cineastas Fernando Aquarone e Estevão Ciavata. Imagina o que é você ser um brasileiro, sair do interior de São Paulo e virar o homem mais famoso e mais importante do mundo, inventando e conseguindo voar, uma coisa que o homem sempre quis durante milênios e nunca conseguiu. E ele, com a sua genialidade, com a sua brasilidade, conseguiu fazer isso. Santos Dumont era uma celebridade no início do século XX. No auge, tinha seus passos acompanhados pela imprensa. Era fotografado, filmado. Mas, apesar de ter uma história tão rica, com o passar dos anos, foi sendo esquecido pelo cinema. Ciavata enxergou em Santos Dumont toda a complexidade do menino rico, filho do maior cafeicultor brasileiro da época, passando pelo jovem que encantou Paris com seus inventos e que envelheceu prematuramente, vítima da depressão. Tudo que ele passou, a sua infância no interior de São Paulo, curiosamente foi a fazenda onde meus avós, que eram italianos, foram trabalhar no começo do século. Então tudo isso me chamou muita atenção. Fora ele ter lançado moda e ter sido o brasileiro mais famoso em Paris, quando Paris era o centro do mundo. A minissérie recriou momentos fundamentais de Santos Dumont, como a volta na Torre Eiffel e o primeiro voo do 14 bis. João Pedro Zappa interpretou Santos Dumont na vida adulta, no período de Paris. Algumas imagens foram cedidas e usadas nesta série do Jornal da Band. O 14 bis segue voando 150 anos depois do nascimento de Santos Dumont, graças à paixão de um empresário goiano que é fascinado pelo pai da aviação. A coragem e a curiosidade motivaram Alan Calaça a construir 4 réplicas do 14 bis e a voar do aparelho criado por Santos Dumont. No cesto do avião, Calaça nos mostra os comandos inventados por Santos Dumont. Com estes cabos em cada um dos ombros, ele controlava a direção das asas. Para virar o avião, ele usava esses movimentos. E quando ele girava ele para a esquerda, ele virava para a direita. O voo e a aceleração era aqui. Ele subia, estabilizava e mantinha a aceleração aqui. Em relação ao 14 bis original, só o motor que impulsiona a réplica é diferente. Ela tem 95% de autenticidade. A seda é a seda japonesa, é feita em bambu. Os cabos de aço são tipo corda de piano, o mesmo que ele usou.
A madeira é frejó da Amazônia também, que foi usado por ele. E todos os materiais aqui, até a linha costurada, que costura o 14 bis, é uma linha encerada que nós trouxemos da França, que é a mesma linha que ele usou. O 14 bis, que aparece voando na minissérie de Ciavata e Aquarone, é uma das réplicas construídas por Calaça. Na semana que vem, Alan Calaça vai fazer um voo com uma réplica do 14 bis no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Mas numa exposição no Farol Santander, em São Paulo, é possível ter contato com o avião que fez a fama do maior inventor brasileiro. Ali ele deu a chave para a aviação mundial, quando ele fez aquela decolagem em Paris, sabe? Ali ele abriu as portas do mundo para a aviação. E a emoção do senhor de pilotar um 14 bis? É muito grande, porque eu estou representando meu herói. Ele é o herói do senhor? É meu herói. No portal de notícias da Band, você pode acompanhar a nossa série sobre Santos Dumont. Aponte o celular para o QR Code que aparece aí na tela ou acesse band.com.br/jornalismo. Qual o invento de maior sucesso de Santos Dumont? Se você respondeu 14 bis, errou. Essa é uma das curiosidades da série especial do Jornal da Band dessa semana, que marca os 150 anos de nascimento do pai da aviação. A revolução das máquinas no final do século XIX mudou a velocidade do mundo e diminuiu a fronteira entre ficção e realidade. Tudo parecia possível. Pela janela da imaginação, personagens dos livros de Júlio Verne fizeram o jovem Alberto Santos Dumont sonhar. O pai de Santos Dumont foi um dos maiores cafeicultores do Brasil. Na propriedade dele, tinha máquinas para beneficiar o café e até um ramal de uma estrada de ferro que ajudava na exportação do produto. O jovem Santos Dumont, que se encantava com as máquinas da fazenda, um dia encantaria o mundo com as máquinas criadas por ele. Quando o pai de Santos Dumont ficou doente, vítima de um derrame cerebral, decidiu vender a gigantesca fazenda. Recebeu uma fortuna. A riqueza construída pelo pai com o café sustentou a vida de inventor de Santos Dumont na França, para onde a família se mudou. Quando ele está com 19 anos, o pai dele faz uma carta para emancipá-lo, para ele poder ter a vida dele. E na carta diz: vá para Paris, a cidade mais perigosa para um homem. Lá você deve estudar eletricidade, mecânica e essas coisas. Pense num tempo marcado por uma onda de transformações culturais, artísticas e tecnológicas, dominado por um clima de otimismo e criatividade. Assim era a Belle Époque. Num período entre o final do século XIX e a Primeira Guerra Mundial, a capital francesa estava na crista da onda. Ele passava o dia no modo cientista dele, planejando e se estropiando na parede e recomeçando e, criando uma vida de engenheiro, inventor. E de noite era soirée chique. Com 19 anos de idade, Santos Dumont chegou na capital francesa para estudar. A casa do jovem aviador ficava em um endereço nobre, Avenida Champs-Élysées, número 114. Dirigir um balão era sem solução, porque o balão ficava à mercê do vento, E Santos Dumont pensava assim: eu não quero estar à deriva, eu quero navegar. O Balão Brasil foi o primeiro. Depois, as invenções de Santos Dumont passaram a ter números em vez de nomes e ganharam dirigibilidade, fundamental para tentar ganhar um cobiçado prêmio criado para quem conseguisse voar em torno da Torre Eiffel, o prêmio Deutsch. Foram muitas tentativas e muitas quedas. O balão dele foi perdendo altitude e bateu num hotel. No hotel ele ficou pendurado, mas assim, ileso. Ele não desistiu. Finalmente, em outubro de 1901, Santos Dumont conseguiu o feito que lhe daria não só o prêmio Deutsch, como muito mais fama.
O balão número 6 fez o percurso do Parque Saint-Cloud até a Torre Eiffel, ida e volta sem tocar o solo por 30 minutos. Ele virou celebridade e o assunto nos jornais parisienses. Em casa, promovia jantares badalados. Depois que os jantares aconteciam na casa dele, Santos Dumont atravessava a Avenida Champs-Élysées, sentava em uma dessas mesas deste café bem tradicional aqui de Paris e continuava a troca de ideias com os amigos. Amigos influentes, como o joalheiro Louis Cartier, que fez a pedido de Santos Dumont um relógio de pulso para que ele pudesse ver as horas enquanto pilotava. Todo mundo queria imitar Santos Dumont. Também surpreendeu Paris ao convidar uma mulher para pilotar sozinha um de seus dirigíveis, a cubana Aida de Acosta. Nos anos seguintes, ele criou novas versões dos dirigíveis aguardadas com expectativa por uma Paris fascinada por Santos Dumont. Mas nada despertou tanta surpresa quanto a apresentação do balão número 14, acoplado a um desconhecido aeroplano, um aparelho mais pesado que o ar. Depois de algumas experiências, Santos Dumont separou o balão do aeroplano, que ganhou um motor mais potente e foi batizado como 14 bis. Parque de Bagatelle, dia 23 de outubro de 1906. O 14 bis decolava para uma plateia maravilhada. 1000 pessoas como testemunha. 7 segundos no ar e 60 metros de percurso. Santos Dumont entrava definitivamente para a história. Ele aprimorou o 14 bis e 3 semanas depois voou 220 metros e ganhou o prêmio do Aeroclube de Paris. Santos Dumont nunca registrou patente de seus inventos e os prêmios que recebeu foram doados. O Demoiselle, criado por Santos Dumont depois do 14 bis, foi o maior sucesso do inventor brasileiro. Mais de 50 unidades foram construídas do primeiro avião feito em série. Foi a aeronave que bateu todos os recordes na época, de velocidade, altura, distância. Isso era muito importante. Ela foi batizada de Demoiselle pelo povo francês, porque quando ele voava acima de Paris, ele parecia uma libélula. E foi na cidade mais fascinante da época que os franceses se encantaram por Santos Dumont. Ele lançou moda no jeito de se vestir e inundou os ares com as suas invenções voadoras. Deu dirigibilidade aos balões e fez o aparelho mais pesado que o ar voar. É uma coisa você ter um balão muito bonito, muito interessante, né? E você não sabe onde vai parar. Então a dirigibilidade é essencial para a ideia do voo, do balão e mais tarde do avião. Você tem que ter controle sobre o aparelho. Ele foi o único personagem na história que participou da evolução dos mais leves do que o ar até os mais pesados do que o ar. Isso num período de um pouco mais de 10 anos, que é um mérito que ninguém tira de Santos Dumont. No portal de notícias da Band, você pode conferir a nossa série completa sobre Santos Dumont. É só apontar o QR Code, ou melhor, o celular para o QR Code que aparece na sua tela ou acessar band.com.br/jornalismo.